Eu gostaria de aqui mostrar a minha perplexidade, e a nossa, não só minha, mas acho que de toda a população do Estado de São Paulo, com o arquivamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de um processo administrativo que investigava as graves denúncias de corrupção e de recebimento de propina do conselheiro do próprio Tribunal de Contas, o Robson Marinho. A notícia foi amplamente divulgada pela imprensa, inclusive ele foi afastado do cargo, ele está afastado desde, acho que 2014, recebendo R$30 mil, mas afastado. E houve uma investigação administrativa no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o processo foi arquivado por falta de provas, né? É um absurdo total, porque a Justiça afastou o conselheiro Robson Marinho. Tem denúncias graves que vêm da Suíça, que ele recebeu propina da Alstom, enfim, mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo arquivou. E nós estamos perplexos com esse arquivamento. Mas o que esperar do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Até porque outros conselheiros também são citados em delações premiadas da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato chegou em São Paulo, citando conselheiros do Tribunal de Contas, membros do governo estadual, o governo Alckmin, né, citando inclusive a Assembleia Legislativa. Deputados são citados aqui na Operação Lava Jato. A Polícia Federal está investigando. Agora eles arquivaram, né? Mas o que me chamou a atenção, senhor presidente, é que nós temos aqui uma luz no fim do túnel, porque tem resistência. Eu quero ler aqui uma nota da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, esses auditores que querem ter independência são auditores concursados, não são nomeados, né, não são indicações políticas. Eles soltaram uma nota muito importante que eu vou ler rapidamente aqui e solicitar que esta nota seja publicada no Diário Oficial. A Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lamenta que, mais uma vez, por ações de alguns de seus membros, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo torne-se notícia de forma desabonadora, comprometendo cada dia mais a credibilidade que ainda lhe resta. Isso que eu falei, ninguém mais acredita no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. É fato amplamente noticiado pela imprensa que foi arquivado sem conclusão o processo administrativo instaurado para investigar as denúncias de recebimento de propina pelo conselheiro afastado Robson Marinho. Como eu disse, ele está afastado pela Justiça. Infelizmente, mais uma vez, o aforismo do Barão de Tararé define a prática corrente em algumas instituições. De onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. Logicamente que nós não tínhamos nenhuma dúvida de que o Tribunal de Contas iria arquivar uma investigação, processo administrativo contra um dos seus membros. Ele não cortaria na própria carne. Por conta dessas denúncias e da demonstração inequívoca de que nada será apurado internamente, é que a associação se posiciona veementemente contra a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, sugestão da Atricom, em que pela composição teríamos mais do mesmo. Eles ainda querem criar uma espécie de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, para proteger esses conselheiros. A Associação dos Auditores de Controle Externo apoia o movimento Muda Tribunal de Contas, que pede o fim das indicações políticas para tribunais de contas e o submete ao controle do Conselho Nacional de Justiça. É isso que nós defendemos, senhor presidente. Nós queremos que os conselheiros sejam eleitos democraticamente, que haja um processo democrático, que eles não podem ser indicados pelo governo, senão eles defendem os governos. É isso que tem acontecido em todo o Brasil. Para concluir, a associação apoia o movimento e também defende a importante aprovação da PEC 04 de 2008, que tramita aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma proposta que garante a independência do órgão técnico de auditoria, dificultando o casuísmo político das decisões.
é cada dia mais necessário que a sociedade conheça de fato os tribunais de conta. Então, eles chamam isso para que a população tenha consciência da real situação e da gravidade da situação dos tribunais de contas de todo o Estado. E concluo, senhor presidente, pedindo o apoio de todos os deputados para que nós possamos aprovar nossa PEC, a PEC número 4 de 2018, que foi construída coletivamente, inclusive com a ajuda de servidores concursados do Tribunal de Contas, não só de São Paulo, mas de vários outros tribunais de contas do Brasil. Nós fizemos uma audiência pública aqui. Essa PEC que tramita na Assembleia Legislativa, ela é muito importante, tem que ser aprovada imediatamente, porque ela vai dar uma grande contribuição para que nós possamos neutralizar, né, todas essas contradições do Tribunal de Contas do Estado e dar independência para os órgãos técnicos, para que eles possam trabalhar de fato, para que os relatórios, para que as investigações internas feitas pelos servidores concursados, pelos auditores concursados, esses sim nós levamos a sério. Esses podem dar uma grande contribuição e não podem, para que o Tribunal de Contas seja um órgão sério, respeitado, mas eles não podem ter a interferência política e partidária, senhor presidente, dos conselheiros, porque, no geral, os conselheiros não levam em conta esses pareceres. Tem o voto político dos conselheiros. Daí, os pareceres técnicos, as investigações sérias, são todas neutralizadas por conta desse tipo de comportamento. Então, eu queria, senhor presidente, para concluir, que o meu pronunciamento fosse... Meu pronunciamento não, que a nota da Associação dos Auditores do Tribunal de Contas, que essa nota pública seja publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.